como é que eu garanto uma movimentação na minha empresa nas épocas férias? Podem acontecer dois fatores. Primeiro, como é um feriado, algumas pessoas saem para outra cidade. Por outro lado, ela lota de pessoas que vêm de fora. Você tem pessoas saindo e você tem pessoas chegando. Você tem duas oportunidades de negócio nesse momento. A primeira oportunidade estava... Como Agora é que vai, Carlos? tudo bem, como vai você? Tudo jóia. Primeiro fala aqui pra gente, conte aqui pra gente de onde é que você está falando, o que é que sua empresa faz, quantos funcionários você tem. Fala um pouco aqui para quem está nos ouvindo. Eu tenho um laboratório de análises clínicas, tenho uma farmácia e um laboratório de análises clínicas. E para a área de saúde, nós prestamos serviço para o hospital, esse funciona o ano todo, não tem, não tem restrição de época, mas para o grande público, no laboratório de clínica mesmo, laboratório de rua e farmácia, o movimento é fraco até depois do carnaval, né? Porque festa, a cidade aqui, Campina Grande, é uma cidade universitária, uma cidade de empresas, e quando dá essa época de dezembro, já até janeiro, depois do carnaval, tudo fica parado porque o povo vai para a praia curtir uma cervejinha e um sol quente. Fica mais ou menos em stand-by. De maneira que as coisas estão começando a se desenhar a partir dessa semana para a próxima, né? Começa a ter mais procura pela saúde. O pessoal vem do carnaval, vem do fim do ano com as viroses, com seus problemas de saúde, suas revisões. A saúde, ela também tem ciclos durante o ano. Tem períodos de baixo movimento. Laboratório é uma coisa que o próprio médico também costuma tirar férias nessa época de dezembro, janeiro, até o carnaval, quando exatamente essa movimentação diminui. Legal, entendi. E você é aluno do método, entrou nessa turma agora de janeiro, foi isso? Foi, entrei no médico em janeiro agora. Eu estou meio um pouquinho atrasado com você, viu? Com você, comigo não. Com Comigo, você né? mesmo. Comigo mesmo. A gente, eu tive aqui alguns probleminhas de saúde e fiquei uns dias meio afastado, sabe? Problema eu sou bariátrico, então eu tive que fazer uma revisão, um tratamento com problema numa úlcera e assim a gente ficou um pouquinho afastado dos estudos, né? Entendi. Por isso você estava afastado. Eu realmente não tenho lhe visto nas aulas ao vivo. E É, como é que tá? Você está em que aula? Como é que você está achando do treinamento, do método? bom, O que você me conta é, aqui? é bem explicativo, né? A gente tem tido assim o que eu vi no método não é complicado de se seguir nem de se fazer, de acompanhar, precisa ter disciplina e seguir realmente o que precisa ser feito. A organização da empresa é uma coisa muito importante, principalmente na questão financeira, né? Precisa ter organização para. E é isso que o método traz para a gente. É uma prática, é a prática do que a gente vê, do que algumas pessoas até já sabem assim algumas coisas, mas não pratica, né? Aquela coisa de misturar a conta da empresa, misturar despesa pessoal com despesa da empresa, isso é uma prática meio complicada e o método vem trabalhar exatamente essas questões comportamentais, né? Você é bem explicativo nisso e bem exigente nessa questão aí.
É, e que você falou uma coisa muito importante, que às vezes o empresário me diz exatamente isso. Ele me diz assim, eu já sei que tem que fazer isso, Federal. Eu falo para ele, que bom que você sabe, mas você já fez? Não, não fiz. Então não adianta saber, gente. Não adianta nada você saber E não algo praticar. importante e não colocar em prática, né? Não serve para nada. Só para É, você dizer que sabe. A empresa só se beneficia quando nós pegamos o nosso saber, porque a empresa não sabe de nada, quem sabe somos nós, e ela aprende, as empresas aprendem a partir dos nossos conhecimentos. Cada vez que a gente aplica um conhecimento nosso na empresa, ela aprende, e ela, nesse caso, são as pessoas que trabalham na empresa. Elas entendem que agora as coisas mudaram e que o Carlos, se antes tinha tais atitudes, agora começa a ter atitudes melhores, diferentes. Só estou dando um exemplo. E aí a empresa aprende que agora, opa, agora eu entendi que o Carlos ele quer que nós tenhamos ali um tempo de resposta de atendimento ao cliente X. Antes era X dividido por 0,5, mas agora é X vezes 2. E então eles vão começam a entender, quando eu falo eles, é a empresa, a partir de nós próprios e dos nossos funcionários, ela começa a se comportar de maneira diferente. E o nosso cliente começa a dizer assim, a empresa daquela empresa mudou. Ela não diz assim, aquele funcionário mudou. Ela diz, olha, a empresa X, ela mudou. Ela agora está mais organizada, está com a fachada mais bonita. Ela começa a falar da empresa. É interessante isso, né? Como a gente navega entre a empresa, que é só uma abstração, né? A empresa não existe, o que existe são as pessoas que estão lá dentro fazendo a empresa funcionar. Então, muito bom o que você disse, tem que colocar em prática, né? E você teve alguma dificuldade de entendimento, algo que não ficou claro, Carlos? não, do meu ponto de vista, assim, não, eu não tive muita dificuldade, eu já tenho uma empresa há mais de 40 anos e tenho laboratório de análises clínicas há bastante tempo. Então, a área de análises clínicas é uma área muito criteriosa, é uma área onde exige muita organização, muito método, documento e gestão de pessoas, de processos, né? É uma coisa muito especializada. E a farmácia também, hoje em dia, se tornou uma coisa muito especializada com as redes sociais, com toda essa modernidade que existe hoje. O que a gente está absolvendo é tentando mudar práticas antigas, porque a gente, quando está numa certa zona de conforto, a gente precisa ter uma visão diferente para poder fazer mudanças significativas, né? O importante é que a gente esteja sempre se reciclando. Ninguém sabe tudo e a gente sempre precisa estar aprendendo alguma coisa a mais para poder organizar o passo a passo, né? Perfeito. E, Carlos, qual seria uma pergunta que você gostaria de me fazer? Bom, uma pergunta assim que eu tenho uma certa curiosidade é até com relação às questões de saúde, de alavancagem nesses períodos em que, porque eu acredito que você deva ter aqui até assistindo a live algumas pessoas também da área de saúde. Eu acredito que eu ouvi você falar que tinha uma pessoa que tinha uma clínica e as clínicas elas têm esse viés de na época de carnaval, essas épocas de festa, aqui em Campina Grande nós temos o maior São João do mundo. No mês de junho é um mês também em que as clínicas têm uma certa um esfriamento, vamos dizer assim. Essa alavancagem de redes sociais, né, que de interação com o cliente, os meses do ano, outubro rosa, essa coisa toda, para a gente poder se organizar. E eu acredito que essa época seja até um momento em que a gente possa
fazer uma reflexão sobre a rede social para poder alavancar nos meses seguintes, não é isso? É. Porque Veja só, você eu estou entendendo que a sua pergunta passa por algo do tipo: como é que eu garanto uma movimentação na minha empresa nas épocas de isso festas? Mais ou menos por aí, né? é mais ou menos por aí, Então, mais ou menos por aí. imagine que você pode ter duas situações que são situações diferentes e que eu preciso entender que elas são diferentes, que são as seguintes. Imagine que, vou pegar o exemplo de Campina Grande, imagine que Campina Grande, durante o São João, pegando esse exemplo, depois a gente pensa em outros, mas pega o exemplo de São João em Campina Grande, podem acontecer dois fatores. Você vai me confirmar para mim. Primeiro, como é um feriado, algumas pessoas que moram em Campina Grande, elas saem para outras cidades. Vão passear, vão viajar, vão para a praia, vão para João Pessoa, para mudar do feriado. Por outro lado, né, e quando essas pessoas saem da cidade, tem um esvaziamento, porque sai. Por outro lado, como é uma cidade muito turística, no carnaval, ela lota de pessoas que vêm de fora. Você tem pessoas saindo e você tem pessoas chegando. Você tem duas oportunidades de negócio nesse momento. Vamos entender essas duas oportunidades. A primeira oportunidade que eu estava comentando já é: se você vai para a praia, não deixe de fazer seus exames antes. Porque a pior coisa do mundo é você chegar na praia e de lá adoecer. Porque você vai saber falar isso melhor do que eu, que quem entende de clínica é você. E a gente sempre precisa ser verdadeiro, a gente sempre precisa, como empresário, não pode inventar coisa que não existe, porque não funciona. Então, se eu vou fazer uma viagem com minha família, né, talvez fosse recomendável eu fazer os exames que eu precisaria fazer na clínica antes de viajar. E aí, colocar anúncios dessa natureza para ampliar a consciência das pessoas que vão sair da cidade, que é melhor ela fazer o exame no filho dela do que ela viajar sem deixar o exame para depois. Isso é uma movimentação para quem vai sair. Outra movimentação é, agora vamos pensar ao contrário. Quem vai para Campina Grande não conhece a sua clínica. Ou seja, imagine que eu chego em Campina Grande e eu tenho um problema qualquer de saúde. Inspirei uma fumaça, sei lá, bebi demais, comi alguma coisa que eu não estou acostumado. Tanta coisa pode acontecer. Nesse momento, eu vou para onde? Não sei para onde é que eu vou. Né? E aí, eu irei para a sua clínica se você, durante este tempo do São João, mantiver uma movimentação nas redes sociais diferenciada, mais intensa. De novo, não só para as pessoas que estão chegando, mas para as pessoas que ficam e que, como é festa, a gente adoece mais, né? A gente não adoece mais em festa, porque Adoece, faz mais besteira. Então, adoece. Come muita em restaurante, muita comida de rua, é muito isso, comum ter aquelas intoxicações alimentares isso. famosas, né? Isso. E não tem coisa pior, Carlos. Você viaja, você sabe disso, eu também. Quando eu chego numa cidade que eu não conheço, se acontecer alguma coisa à noite, passou mal, ou durante o dia, eu vou para onde? Uma vez eu cheguei em Florianópolis com minha mulher e ela estava com uma crise muito grande de tosse, ela já vinha ruim. Uma viagem de férias que eu tirei com ela, saí com ela. Quando ela saiu de São Paulo, ela já saiu meio ruim. E ela foi piorando ao longo do caminho. Teve febre, aí a gente deu um remédio, não adiantou. Ou seja, chegamos em Floripa, nós chegamos ali meio que abalados, tensos, porque ela estava se debilitando, né? Nós não somos mais crianças. E eu perguntei no hotel, ó, estou falando um caso para você. Perguntei no hotel, qual é o hospital bom aqui? E o professor do hotel ele não soube informar direito. Ele disse algum hotel não, hospital. Ele disse alguns no hotel, né? Ele disse alguns hospitais, mas ele não foi muito específico. Eu perguntei, mas é um problema respiratório que ela está. A gente vai para onde? E ele não foi. E aí eu peguei um dos que ele tinha falado, fui e deu certo, felizmente. Mas você está me entendendo? Quando eu chego numa cidade, eu poderia, né,
esse assunto você poderia pode divulgar isso melhor junto aos hotéis, fazer com que seus anúncios cheguem nos hotéis, para que nessa hora um porteiro diga, não, tem um hotel aqui que é muito conceituado, inclusive ele sai o tempo todo aqui na mídia social. Então, é isso, tá? É não se contentar com o destino, né? A cidade vai ficar vazia e é usar isso como oportunidade. Se você tem um caso, vamos pensar agora em Campina Grande, no carnaval. Tem carnaval aí, não? Aqui no Carnaval tem a nova consciência, né? Carnaval de rua é pouco em Campina Grande. O pessoal costuma ir mais para a praia, para João Pessoa, e fica um encontro da nova consciência, que é um encontro religioso, de debates religiosos e discussões desse viés religioso, né? Então, mas me fala um feriado na sua cidade que todo mundo sai. Final de ano. Final de A partir ano. de final de ano, Final de ano. Natal e Réveillon, a cidade fica vazia. Então, o que é que o Carlos tem que fazer? 1º de dezembro, começando em 1º de dezembro, campanha. Ó, campanha, campanha, campanha. Aproveite, está chegando o final de ano, as festas. Esse é o momento que as pessoas adoecem mais. O tempo todo, anúncios não falando da sua clínica. É anúncios falando que as pessoas precisam fazer exames para que ela não tenha um problema fora da cidade e lá não sabe qual é o hospital, entendeu? E claro, a chamada não é a sua clínica, a chamada é a dor e o problema que um seu cliente pode ter, porque não foi fazer o exame antes. Só que no final você faz uma chamada para a sua clínica, claro, né? Entende? Tudo isso você vai aprender, viu, Carlos? Tudo isso está esmiuçado lá no método. É o módulo maior que a gente tem, mais longo, é o módulo de marketing e vendas. É bem detalhado. Tudo que eu estou falando você vai ver lá. Mas você entendeu a lógica? Entendi sim. Minha bateria está chegando ao fim. Mas legal. Você entendeu? Quer dizer, como Entendi você sim. sabe que vai sair gente que não tem o que fazer, você precisa garantir o caixa aqui, ó. Se a baixa de dinheiro aqui, para poder você passar esses dias. A cigarra e a formiga. O inverno vem aí, então tem que... Você se adiantar, né? Você propor, por exemplo, que a pessoa que vai viajar faça o seu check-up antes de viajar. Até porque o médico vai tirar férias também, né? Isso Isso! é uma, é uma prática aqui na cidade, porque as pessoas viajam e os médicos aproveitam que a clientela também viaja e vai tirar suas férias, vai viajar, vai para a praia, vai para todo tirar suas férias anuais. É É outro sempre assim. gatilho. É outro gatilho esse que você pode usar. É. Você sabia que no final do ano os médicos também viajam, assim como você? Pois aproveite para fazer esse exame agora. E se você quiser fazer no final do ano, mesmo que você não viaje, pode ser que você não encontre o médico que você gosta tanto. Você entendeu? São gatilhos que eu estou usando para Entendi. poder... Entendi. Não pode Perfeito. mentir. Não pode mentir. Tem que falar ser verdadeiro.